Como dissemos aqui, como dizemos comumente, a Igreja de Jesus é uma agência dos céus que nos prepara para a eternidade. Nos prepara para vivermos as grandes riquezas preparadas pelo Senhor na vida pós-morte. Nós cremos nisso. As maiores riquezas do Evangelho não serão desfrutadas aqui na terra, mas na eternidade. Mas também cremos que a Igreja de Jesus é uma agência dos céus que nos prepara para vivermos uma vida de excelência aqui na terra. A Bíblia tem instruções precisas para todas as áreas da vida. A Igreja de Jesus instrui a todo aquele que deseja ser instruídos para viver uma vida de excelência aqui na terra. Há 2 meses nós estamos nessa série de mensagens intitulada Atitudes Transformadoras. Já falamos sobre o poder da gratidão, falamos sobre o poder da humildade, falamos sobre o poder da disciplina, terminamos semana passada falando sobre o poder da proatividade, que são todas elas atitudes que transformam a vida de qualquer pessoa. E muitas vezes, na vida, a saúde ou a doença, o sucesso ou o fracasso, dependem de atitudes que possam transformar a nossa realidade. Eu tenho tido o prazer de lidar com pessoas diariamente, e tenho tido o privilégio de levar pessoas que às vezes estão sedentárias, se alimentando muito mal, com mágoa no coração, com relacionamentos doentios. E devagarzinho essas pessoas vão tomando consciência de que elas precisam tomar atitudes diante da vida. Precisa sair do sedentarismo, precisa comer comida de verdade, precisa ter relacionamento saudável, precisa ter prazer na vida em alguma coisa. E essas atitudes simplesmente transformam a vida dessas pessoas. Pessoas depressivas saem da depressão. Pessoas com transtorno de sono, transtorno de ansiedade melhoram absurdamente diante de algumas atitudes. Hoje eu quero conversar com você sobre mais uma atitude transformadora. E segura bem no banco aí, porque a coisa vai ser tensa hoje. O poder da honra. Recentemente falamos sobre isso aqui. O poder da honra. E eu leio para você, primeira de Samuel, capítulo 2, verso 30, parte B. Diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso sai da boca de Deus. Ele está dizendo, aqueles que decidem, tomam uma atitude de me honrar, esses serão honrados por mim. Mas aqueles que decidem me desonrar, esses serão tratados com desprezo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. E para introduzir esse assunto, e como eu tenho feito de costume, eu vou falar sobre o poder da honra hoje e continuar na semana que vem. A título de introdução, eu quero ler com você. Eu vou citar alguns textos e vou estudar com você 2 textos um pouco mais prolongado nesta noite, para entendermos o poder da honra na vida do cristão, na vida do homem, na vida da mulher, na vida do filho, na vida dos pais. Eu quero iniciar lendo Gênesis, capítulo 37, versos de 31 a 35. Gênesis 37, de 31 a 35. Quando nós vemos isso, nós ficamos com pena de Jacó. Nosso coração corta de pena de Jacó. Olha o que diz a Bíblia. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Os irmãos de José fizeram isso. E o mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó
rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. José incomodava os seus irmãos tinham inveja de José, e eles jogaram José no poço, pegaram lá um animal, pegaram a túnica de José, molharam no sangue daquele animal, levaram para o pai, e na verdade o que aconteceu? Os filhos, eles desonraram o pai, eles mentiram para o pai, eles enganaram o pai. Imaginem vocês a situação de um pai sendo enganado a esse nível, os filhos mentindo para o pai, traindo o pai, desonrando o pai, dizendo que o seu irmão havia sido devorado por um animal feroz, quando esse irmão estava vivo e bem vivo. Jacó foi tremendamente desonrado pelos seus filhos. Mas existe outra história bíblica onde Jacó também foi desonrado. Lá em Gênesis capítulo 29, verso 25. Jacó se encantou por uma jovem chamada Raquel. A Bíblia diz que Raquel era muito bonita. E Raquel tinha uma irmã que era bastante desprovida de cuidados estéticos, para ser bem delicado. Pensou que eu ia falar feinha, né? Não. Bem desprovida. E José olhou a bonitona e olhou a desprovida e disse: é essa que eu quero. E José se comprometeu com o pai da Raquel: eu trabalharei 7 anos como servo, como escravo, farei tudo que o senhor mandar. No final dos 7 anos eu quero casar com Raquel. E Jacó trabalhou esses 7 anos. E chegou a noite de núpcias. Tinha lá, penso eu, que uma tenda, tudo escuro. E o pai de Raquel, ao invés de colocar Raquel, porque Lia era mais velha, ele dizia: eu preciso casar minha filha mais velha primeiro. Ele colocou na tenda de Jacó Lia. E Jacó teve relação com Lia, estava casada com Lia. E Jacó, aí o texto diz: quando chegou a manhã, e aí o contexto para você entender esse texto, quando chegou a manhã, lá estava Lia, no lugar de Raquel. Então Jacó disse a Labão, pai de Lia, pai de Raquel: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Pela segunda vez, Jacó é tremendamente enganado, desonrado, traído. Pobre Jacó, por que ele passou tudo isso? Se nós olharmos para Gênesis, capítulo 27, versos 35 a 37, nós vamos entender porque Jacó foi desonrado por Labão, porque Jacó foi desonrado pelos seus filhos. Olha o que diz, Gênesis 27, 35 e 36. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente, esse irmão era Jacó, astutamente, e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana, Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou o pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Jacó, ele enganou o seu irmão, assumindo o seu lugar, e depois enganou o seu pai, recebendo a bênção que era do seu irmão. Existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura, lei do retorno. Ninguém escapa dessa lei. É a lei mais justa que existe. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta desonra, você vai colher desonra.
Jacó plantou desonra com o seu irmão, plantou desonra com o seu pai, e ele semeou desonra com bastante generosidade, e com bastante generosidade ele colheu desonra, foi desonrado por Labão, foi desonrado pelos seus filhos, enganado pelos seus filhos. A desonra aos pais ou a qualquer figura de autoridade constituída por Deus, pais, professores, líderes espirituais, pastores, é um insulto, é uma afronta ao caráter de Deus. A Bíblia diz que não há uma figura de autoridade que não seja estabelecida por Deus, quer sejam pais, professores, líderes. E quando eu afronto uma figura de autoridade, eu estou afrontando o próprio Deus. Quando eu estou desonrando uma figura de autoridade, eu estou desonrando e afrontando o próprio Deus. Honrar figura de autoridade significa significa pavimentar uma estrada por onde inevitavelmente você vai passar. Eu li isso em algum lugar, eu não sei de quem, isso não é meu. Honrar pessoas é pavimentar uma estrada. E um dia você vai passar por ela. Mas, por um outro lado, desonrar alguém é construir uma estrada cheia de buracos, cheia de dificuldades, cheia de obstáculos difíceis e terríveis, por onde um dia também, inevitavelmente, você terá que passar. A lei do retorno, a lei da semeadura, ela vale para a honra e para a desonra também. Aquele que pratica a cultura da desonra colherá o seu fruto. Por isso eu digo para mim mesmo, digo para você com muito carinho, muita humildade, muito cuidado com a cultura da desonra, porque ela pode custar muito caro. Muito caro. Para não perdermos as bênçãos do alto, nós precisamos evitar a cultura da desonra, precisamos adotar como prática a cultura da honra. A Bíblia fala em alguns versículos a respeito dessas pessoas estabelecidas por Deus, que são investidas da autoridade do alto com o poder de governo sobre as nossas vidas. A Bíblia fala sobre essas pessoas, por exemplo, Romanos capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram constituídas, foram por Ele estabelecidas, constituídas. Toda autoridade que existe, goste você ou não, são autoridades pela vontade de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz a Bíblia: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Mais uma instrução bíblica. E a terceira instrução bíblica, Romanos 13, 7, a Bíblia vai dizer assim: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Quem merece honra, precisa ser honrado. Quem merece respeito, precisa ser respeitado. Honrar alguém significa respeitá-lo, tratá-lo com distinção, enobrecer, engrandecer, estimar, considerar, tratá-lo não de maneira comum, porque não é uma pessoa comum. O seu pai não é uma pessoa comum. A sua mãe não é uma pessoa comum. Tratá-lo de maneira não comum, mas com deferência. Desonrar, por outro lado, é tratar como aquele que tratar não como alguém que deva ser tratado com distinção, tratar como um serviçal, como aquele sem respeito. Desonrar é tratar alguém que merece ser tratado de forma especial, de forma ordinária, tratar como servil, como desprezo, demonstrando rejeição muitas vezes. E a desonra, ela vem disfarçada de muitas formas. A desonra vem disfarçada pela indiferença, pelo desprezo, pela grosseria, pelo desrespeito,
pela rejeição. E aí eu entro num outro texto para nós entendermos o poder da honra e o desastre produzido pela desonra. Davi estava caminhando com uma arca e ali ele estava alegre com alguns instrumentos e ele começou a dançar na presença do Senhor. Como nós vemos aqui às vezes, né? As pessoas adorando e fazem isso, né? Isso é muito bom, nós temos liberdade na presença de Deus. E Davi estava dançando, feliz, estava adorando a Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, verso 5, lemos assim: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Eles iam cantando e dançando perante quem? Perante o Senhor. Ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Havia ali uma verdadeira orquestra ao redor de Davi e ele dançando. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, verso 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor, Davi estava levando a arca na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela Mical, filha de Saul. Saul era inimigo de Davi. Saul perseguia Davi, queria matá-lo, e me dá a impressão que o ressentimento, o ódio e esses sentimentos todos podem ser transmitidos de pais para filho. Saul era inimigo de Davi, e Mical parece que tinha um sentimento muito ruim por Davi. E viu Davi dançando e ela ficou incomodada com isso. Aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Ou a desonra, o desprezo, nem sempre ele precisa ser declarado, porque o Senhor não ouve apenas as nossas palavras, ele vê o nosso coração. Mical desprezou Davi em seu coração. Ela desonrou o seu rei em seu coração. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. E aí, segundo de Samuel, capítulo 6, verso 20, a Bíblia diz: voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse. Aí ela verbalizou. Primeiro começa no coração a desonra, né? E depois a pessoa não se aguenta e essa desonra sai pelos poros. Hoje sai pelas redes sociais. Mas sai pelos poros, sai pela boca. A pessoa não consegue segurar aquilo, não é? Não consegue. Saiu ao seu encontro. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi. Ele disse, afrontou, olhou para o rei. Como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas, tipo assim, se insinuando. À frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Ai. Prestou não. Sabe por quê? Porque Davi não era um homem qualquer. Davi era um homem, autoridade, estabelecida por Deus, investido da autoridade de Deus para governar sobre pessoas, inclusive sobre Mical. Essa expressão de Mical me faz lembrar algumas pessoas que às vezes olham para os filhos, que olham para o pai. Eu falo mesmo na cara do meu pai, porque eu sou assim, eu falo. Eu sou assim mesmo, eu chego e falo na cara, olhando nos olhos, eu falo na cara do meu pastor, eu falo na cara do professor, eu falo, eu sou assim. Foi essa atitude de Mical, chegou dentro do rei. Qual era a atitude das pessoas do rei naquela época? Elas se prostravam em respeito, mas ela se levantou e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tá, como dizia lá no interior, tá mostradinho, hein, rei? Está exibidinho, né? Tirando o seu manto, se exibindo, sensualizando aí na frente das escravas, como uma pessoa vulgar, foi a expressão de Mical.
Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos de 21 a 23. Mas Davi, um servo de Deus, pacientemente. Mas disse Davi a Mical. Eu tenho a impressão que ele tenha usado assim uma expressão como: filha, vem cá, deixa eu te explicar isso. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Aí ele deu uma cutucadinha também, né? Seu pai, Deus, ó, e me colocou no lugar dele. Já que você está me chamando de vulgar, Davi era homem, né? Era homem. Em lugar do seu pai ou de qualquer outro da sua família, da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo de Israel. Davi havia sido designado soberano sobre o povo de Israel. Havia sido investido da autoridade dos céus para governar. Essa é uma figura de autoridade. E o seu pai é uma figura de autoridade. Os seus pais são figuras de autoridade. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos seus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E aí a última parte do texto é simplesmente estarrecedor, e a Bíblia diz: até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Se tornou estéril. Começou a desfrutar, se é que podemos dizer isso, da esterilidade, ou amargar, melhor dizendo, a esterilidade, em todos os sentidos, esterilidade das bênçãos dos céus, porque afrontou uma figura de autoridade. Desonrar uma figura de autoridade estabelecida por Deus é afrontar o próprio Deus. Da mesma forma que a honra traz bênçãos incontáveis, traz frutificação, prosperidade, alegria, vida em abundância, a desonra nos faz perder a recompensa. A desonra traz esterilidade das bênçãos celestiais. Deus tem grandes e extraordinárias bênçãos para mim, para você, espetaculares, transformadoras bênçãos dos céus, e Ele deseja dar todas essas bênçãos, transmitir, colocar todas essas bênçãos na minha vida, na sua vida, mas nenhuma dessas bênçãos chegará às pessoas que vivem na cultura da desonra. Nenhuma. Creio que Deus tem muitas e muitas bênçãos para nos dar. E Ele quer nos dar essas bênçãos. Ele quer fazer chegar essas bênçãos. Ele usa um canal, Ele usa um meio para fazer chegar as suas bênçãos até nós. Esses meios se chamam figuras de autoridade. Todas as bênçãos que você já recebeu na sua vida foi por meio de figuras de autoridade. Primeiro os seus pais, verdade ou não? Tudo o que você é, tudo que você tem, você deve a uma figura de autoridade estabelecida por Deus para governar sobre a sua vida. Você deve aos seus pais. A promoção que você recebe lá no trabalho, você deve a quem? Ao seu esforço, ao seu trabalho. Mas se o seu chefe não dá uma canetada, não tem. Todas as bênçãos que Deus deseja trazer até nós, Deus faz isso, Deus traz essas bênçãos todas, usando figuras de autoridade, Tudo que de bom Deus tem para entregar a você, Ele vai usar figuras de autoridade que Ele colocou em posição de governo sobre a sua vida. Ele vai usar os seus pais, Ele vai usar os seus professores. O conhecimento que você tem hoje veio através de professores. Ele vai usar essas figuras de autoridade. Ele vai usar líderes espirituais, Ele vai usar o chefe no seu trabalho, Ele vai usar essas figuras para abençoar você. Se existe algo que traz bênção para a vida de um homem, de uma mulher, é a atitude de honrar figuras de autoridade, principalmente, sobretudo, a figura dos seus pais. Deus prometeu que um filho que honra o seu pai será bem-sucedido. Aí as bênçãos, o poder da honra sobre as nossas vidas. Sabe o que eu ouço de muitos jovens e adolescentes? Mas como que eu vou honrar o meu pai? Ele não merece. Ele é quadrado. Ele é atrasado. Ele não sabe nem mexer no celular.
Como que eu vou honrar o meu pai? Ele não merece. Ok, se o seu pai não merece ser honrado, o seu pai vai um dia estar diante de Deus, ele vai prestar contas a Deus. Se os seus pais fizerem algo de errado diante de Deus, eles terão as suas consequências, eles terão, a lei da semeadura vale para os seus pais também, vale para os seus pais também. A sua tarefa como filho, a nossa tarefa no papel de filho, na posição de filhos, não é de julgar os nossos pais, não é de corrigir os nossos pais, não é a de humilhar os nossos pais, não é a de envergonhar os nossos pais. Sua tarefa estabelecida por Deus diante dos seus pais é a de honrá-los, independente se eles merecem ou não. Seja quem for o seu pai, seja quem for a sua mãe, a tarefa que Deus estabeleceu para você diante dos seus pais, ela é simples, ela é prática, ela é direta. Você deve simplesmente honrá-los. Isso é o que Deus estabeleceu, e através desta atitude você vai destravar as bênçãos do céu sobre a sua vida. Se você assume a cultura da honra na relação com seus pais, os seus pais, podem até se dar mal pela desobediência deles a Deus, mas a Bíblia diz que se você honrar os seus pais, mesmo eles sendo maus, você vai bem na sua vida. Você vai bem, você irá bem na sua vida. Essa promessa, Êxodo 20, 12, Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu tenho a impressão que Deus coloca os filhos que honram os seus pais em um círculo de proteção, e nesse círculo de proteção, para aqueles que honram os seus pais, Deus diz: olha, filho, se estava determinado para você viver 80 anos, eu vou te dar vida e saúde. Você vai viver 98, eu vou prolongar a sua vida. Você não vai ficar em cima de uma cama babando, você vai ter a vida prolongada com qualidade. Eu leio de novo o texto: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É muito comum, irmãos queridos, nós vermos filhos constantemente brigando com seus pais, corrigindo seus pais, julgando seus pais, rejeitando seus pais, falando mal dos seus pais a vida toda. É por isso que estão vivendo hoje na mais terrível miséria, porque a lei da semeadura é uma lei que não falha. Filhos adultos que poderiam arrancar, triunfar, mas isso não acontece porque eles estão travados pela cultura da desonra. Se este é o seu caso, pare agora tudo que você está fazendo, peça perdão a Deus, peça o perdão aos seus pais e comece agora mesmo a praticar a cultura da honra e experimente o poder da honra na sua vida. Eu disse que ia ser tenso, né? Agora mesmo. Deus te mandou honrar pessoas imperfeitas. Deus ordenou que você honre pessoas de quem você discorda. Deus ordenou que você honre todos esses tipos de pessoas, mesmo que sejam imperfeitas, mesmo que você discorde. Foram essas pessoas investidas da autoridade de Deus para que de alguma forma exerça governo sobre a sua vida. Governo sobre a sua vida. Quando você desonra alguém investido da autoridade de Deus, pai, mãe, professor, líderes, pastores. Quando você desonra alguém investido da autoridade de Deus, você perde a bênção que Deus quer te dar através daquela pessoa que você desprezou. Vou repetir para você, colocar no Instagram amanhã. Quando você desonra alguém investido da autoridade de Deus, você perde a bênção que Deus quer te dar através de quem você desprezou. Deus tem diante de outra forma, é como se Deus tivesse um presente para você. Todas as bênçãos celestiais. Tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, que vem das mãos de Deus.
Deus tem tudo em suas mãos. E Ele quer te dar. Mas pela sua falta de respeito, pela sua falta de honra a figuras investidas da autoridade de Deus para governar sobre você, pela sua falta de honra, pela desonra a quem você deveria honrar, você fica sem nada. Deus tira tudo da sua vida, você fica com a vida travada, estagnada, porque você está vivendo na esterilidade da cultura da desonra. Quantas pessoas, famílias, empresas, igrejas não prosperam, não avançam, a casa está caindo nos pedaços. Pessoas para quem a gente olha e diz, não é possível, essa pessoa tem tudo para dar certo. Tem cultura, tem estudo, tem graduação, tem pós-graduação, fala bem, é apresentável, tem tudo para dar certo, mas está com a sua vida travada, está com a sua vida estagnada pela cultura da desonra. Quantas pessoas vivem com as suas vidas caindo aos pedaços? O carro caindo aos pedaços, porque estão mergulhados na cultura da desonra. A honra se tornou um elemento raro para essa geração. Antigamente, quando os nossos pais nos chamavam, e eu não sou velho, já fiz 25 anos. Antigamente, quando os nossos pais nos chamavam, a gente dizia, sim, Senhor. Se lembram disso? E voltando mais um pouquinho lá atrás, a gente dizia, sim, Senhor, meu pai. Sim, Senhora, minha mãe. Era assim. Hoje, os pais chamam, não enche o saco. Está vendo que eu estou ocupado? Antes o pai tinha prioridade na mesa das refeições. O lugar da cabeceira era do pai. Enquanto o pai não chegava, não se começava a refeição. Hoje, se o pai demora um pouco, ele fica sem o lugar e fica sem a comida. Ele vai ter que comer um pão com ovo, pedir um iFood, porque os filhos devoraram tudo aquilo que ele lutou para produzir. Não existe mais honra. Não existe mais honra. Vamos ver quem vai se lembrar dessa época. Lá do interior, quando a gente saía de casa, a gente ia até os nossos pais e dizia, a sua bênção, meu pai, a sua bênção, minha mãe. E o pai, meus irmãos, que coisa grandiosa, investido da autoridade de Deus, representante de Deus na minha vida. O meu pai dizia, Deus te abençoe, meu filho. Ou seja, vá com a bênção de Deus. E quando a gente chegava em casa, fazia o quê? Sua bênção, meu pai. Sua bênção, minha mãe. E antes de dormir? Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Vocês são antigos, hein? Antes de dormir, o que a gente fazia? Benção, mãe. Benção, pai. Deus te abençoe. Meus irmãos, era tão bom ouvir de uma figura de autoridade constituída por Deus para governar sobre as nossas vidas, para nos proteger, para nos guiar. Ouvir durante o dia, por várias vezes, Deus te abençoe, meu filho. 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 E hoje os filhos saem e quando estão lá bem distante mandam um zap para o pai. Fui. Quando o pai não vai atrás. Onde você está? Não te vi em casa? Não, saí com os meus amigos, não sei que hora que eu volto. Uma cultura sem honra certamente pagará o seu preço. Não é difícil dizer, pelo estilo de vida que algumas pessoas vivem hoje, o quanto essas pessoas desonraram os seus pais, os seus líderes e figuras de autoridade.
Pessoas que estão, infelizmente, marcadas pela maldição de uma cultura de desonra. E volto a algumas conversas com adolescentes. Mas os meus pais não são tão legais assim. Legais são os pais dos meus amigos. Sabe por que os pais dos seus amigos são tão legais? Eu vou explicar para você em uma frase. Porque eles são pais dos seus amigos, eles não são seus pais. Eu não vou honrar porque eles não, se eles fossem tão legais como os pais dos meus amigos, eles não são tão legais assim. Eles não são. A cultura da desonra pagará o seu preço. E infelizmente, em quase toda a igreja, existe o ministério da desonra, sabia disso? Aquele grupinho que daqui ou dali, ou no WhatsApp ou pessoalmente, estão sempre tentando humilhar os seus líderes, manchar a imagem dos seus líderes. A cultura da desonra pagará o seu preço. 1 Samuel 24:6, então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Saul estava perseguindo Davi. Davi havia entrado numa caverna para fazer lá o número 1, talvez, né? Lá no fundinho da caverna, acompanhado dos seus soldados. E ali, Saul entrou sozinho. Ou era Saul que tinha entrado para fazer a sua necessidade? Estou me confundindo aqui. E os soldados de Davi disseram: meu rei, e não era nem baiano eles, né? Meu rei, está aí a tua oportunidade. O homem que te perseguiu a vida toda, quer tirar a tua vida, está aqui sozinho, vai lá. Deus está te entregando de bandeja. E Davi foi até Saul, cortou um pedacinho da roupa dele para dizer assim: eu posso. Se eu quisesse, eu poderia tirar a vida dele. Mas aí, Davi diz assim: então, disse aos soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. Saul era um sem vergonha, era reprovado por Deus, era alguém que não valia muita coisa, mas era o rei estabelecido por Deus, investido da autoridade de Deus. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Em outras palavras, Davi estava dizendo que o Senhor me livre de atrair tal maldição sobre a minha vida. Saul, sendo bom ou ruim, ele é autoridade constituída por Deus, e por mim ele será sempre honrado. Enquanto ele for figura de autoridade, investido da autoridade de Deus, por mim será sempre honrado. Por mim ele será sempre meu Senhor. Será sempre meu Senhor. Se nós olharmos para o estilo de vida de muitas pessoas que vivem na cultura da desonra, vamos ver estas pessoas marcadas por essa maldição, marcadas pela esterilidade das grandes bênçãos dos céus, privados do melhor de Deus. E eu pergunto: será que vale a pena praticar a cultura da desonra aos pais, às figuras de autoridade que Deus estabeleceu? Igrejas que desonram os seus líderes e não se arrependem, colherão frutos amargos da cultura da desonra. E nós, pela instrução de Deus, entendemos isso e convidamos todos os ex-pastores para um tempo de honra a todos eles. E no mundo espiritual, muita coisa grande aconteceu. Porque aqueles que foram desonrados voltaram e foram honrados por sua igreja. A cultura da desonra pagará o seu preço. A palavra do Senhor diz
Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Submetam-se à figura, à autoridade deles. Dê honra a quem merece honra. Honra o seu pai e a tua mãe, e você irá bem, e você será bem-sucedido, abençoado, feliz, próspero. O princípio da honra é uma chave essencial para quem deseja receber grandes coisas da parte de Deus. E é por isso que Satanás, o inimigo das nossas almas, quer eliminar a cultura da honra do nosso meio, da nossa geração. Porque ele sabe que se nós entrarmos na cultura da desonra, nós vamos pagar um preço muito alto. E ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que, com todas as forças do mundo, Satanás tenta implantar a cultura da desonra no casamento, na família, na igreja, na sociedade. Deus deseja trazer grandes, extraordinárias bênçãos sobre a sua vida e sobre a minha vida. Existem muitas riquezas dos céus que Deus quer transmitir, transferir para a nossa vida aqui na terra. E Ele vai fazer isso através do princípio da honra. Vai usar figuras de autoridade que estão ao seu redor para abençoar você. Esse princípio vai afetar a sua vida diária de maneira prática e profunda. O princípio da honra, a cultura da honra. E para não demorar muito hoje, semana que vem nós continuamos no assunto. Você está convidado a descobrir, a provar, a usufruir do poder da cultura da honra sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família, sobre o seu profissional, sobre a sua vida espiritual. Pastor, mas o meu caso é muito triste porque eu passei a vida toda afrontando os meus pais. Eu passei a vida toda criticando os meus pais, brigando com os meus pais, desonrando das maneiras mais terríveis os meus pais, os meus professores, os meus pastores. Pastor, eu fui daquele que eu chegava e dizia, eu falo na cara mesmo o que eu penso, o que eu acho, e eu humilhava. Eu humilhava, e hoje eu entendo que eu estou colhendo o fruto amargo dessa cultura da desonra. Entendo que a minha vida está travada como fruto dessa cultura de desonra. Se esse é o seu caso, eu tenho mais alguns textos bíblicos e a gente já encerra. No Salmo 32, versos 3 e 4, o salmista diz assim, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Se você praticou a cultura da desonra com seus pais ou com qualquer figura de autoridade, você se tornou um criminoso diante de Deus. Você quebrou uma lei, uma regra, uma norma, um mandamento de Deus. E você é pecador. E a Bíblia diz que enquanto você guardar esse pecado, o seu corpo vai definhar de tanto gemer, você vai fisicamente, psiquicamente adoecer pela cultura da desonra, pelo pecado que você praticou. O salmista diz, enquanto eu escondia esses meus pecados, o meu corpo definhava. Pessoas que vivem doentes, nunca saram. Deus quer trazer cura a essas pessoas. E a Bíblia continua no Salmo 32, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. É exatamente assim que vivem as pessoas que praticaram a vida toda a cultura da desonra. Pastor, esse é o meu caso, o que eu posso fazer? Como eu posso reverter isso? Eu continuo com a Bíblia, Salmo 32, versículos 4 e 5, diz a palavra. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Se você a vida toda praticou a cultura da desonra, hoje você está convidado
a descobrir, a provar, a desfrutar do poder da cultura da honra em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa se arrepender do que você fez com seus pais, com figuras de autoridade. Se arrepender diante de Deus e sair daqui e procurar essas figuras de autoridade, quer sejam os seus pais ou qualquer outra, e se reparar com essas pessoas. E o salmista usa uma expressão pesada aqui. Salmo 32, verso 9, ele diz assim, é como se ele estivesse aqui dizendo, olha, vocês que praticaram a cultura da desonra a vida toda, estão com uma vida toda despedaçada, doentes, caindo aos pedaços, com tudo caindo aos pedaços, e ainda estão insistindo que não precisam mudar isso. O salmista diz assim, não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento. Salmo 32, 9, está aqui na Bíblia. Não seja. Abra a sua cabeça. Para que você vai continuar com a sua vida destruída, se você sabe que isso é fruto de atitudes? Você está convidado a mudar de atitude, a instrução bíblica. Não seja como um animal que não tem entendimento. Em outras palavras, você pode mudar a sua realidade. Essa atitude de honrar figuras de autoridade pode mudar, transformar completamente aquilo que você é, a sua saúde física, psíquica, os seus relacionamentos, a sua vida profissional, o seu sono, pode mudar completamente, porque existe um poder na atitude de honrar. Existe um poder. Vou pedir para você baixar sua cabeça um instante. E eu vou perguntar assim para você. E você pode me responder com um amém, se a sua resposta for assim. Deus falou ao seu coração nesta noite? Então, como pessoas educadas que nós somos, quando alguém fala conosco, a gente responde, verdade ou não? Você está convidado agora, com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, a fazer uma oração, respondendo aquilo que Deus falou com você nessa hora. Respondendo aquilo que Deus falou com você nesta hora. Você que sabe que hoje está colhendo os frutos amargos da prática da desonra, Deus está dizendo, para com isso. Essa atitude pode transformar a sua realidade. Comece a honrar. Comece a honrar. Comece a honrar. Não há figura de autoridade que não seja estabelecida por mim. Uma afronta ao pai ou à mãe, é uma afronta a mim, diz o Senhor. E quem faz isso não vai passar por impune. Uma atitude que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua realidade. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos esse assunto tão delicado, talvez um pouco tenso, mas tão necessário para destravar tantas vidas e trazer as bênçãos dos céus para aqueles que estão vivendo na escassez, na esterilidade espiritual. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor conduza pessoas ao arrependimento. Aquele filho que tem desonrado o seu pai, corrigido, humilhado, desprezado, que hoje ele saia daqui com a decisão de honrar, de abraçar, de acolher. Para que tudo isso que ele está vivendo seja revertido por uma atitude. Os céus respondem, reagem à nossa atitude diante da vida. Eu quero suplicar que o Senhor conduza os meus irmãos a essa atitude de honra, para que eles possam desfrutar de todas as formas, de todas as bênçãos, ó Deus, que virão até eles através de figuras de autoridade. Eu oro assim agradecido, crendo que o Senhor está fazendo algo muito especial na vida do meu irmão aqui, na vida do meu irmão de casa, do meu amigo de casa. Que o Senhor possa enchê-lo de coragem para chegar até o seu pai, até a sua mãe, até a qualquer figura de autoridade e pedir perdão pela desonra, para que o Senhor reverta todo esse quadro que ele está vivendo, para que ele possa experimentar o poder da honra, as bênçãos de uma cultura de honra para a glória e honra do Senhor. Assim eu oro ao Senhor, meu Deus, agradecido, fazendo isso, em nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Amém.